Boa noite, camaradas. Live com o Caraíbe, dia 3/10 de 2025. A gente tá tendo alguns probleminhas técnicos desde a semana passada, mas hoje vai dar certo. Deixa eu já convidá-la, já vou. Deixa que eu te convido aqui, camarada. Já vou convidá-la. Vamos ver se já entra o cara. Recebeu o convite? Live com o camarada Alcara. Assim que a gente conseguir conexão. Está com. Eita, Laia. Tentando mais uma vez. Vamos lá. Camaradas do Ponte Animal entrou. Agora, vamos ver se agora ela se convidou. Vamos ver se vai. Paulão, um monte de gente entrando aí. Pessoal, tenham paciência. A gente não está conseguindo entrar na live. Camarada tá aqui. Agora foi. Ô, Laia! Oi. Será, gente? Eu acho que a meta não quer nós dois juntos. Não é possível, não quer nós dois juntos. Não é possível. Porque, gente, deixa eu contar aqui antes de dar a palavra para a camarada. Nós fizemos uma live maravilhosa semana passada. E aí o pessoal avisando. Já peço que vocês digam se o nosso áudio tá bom, se a gente tá. Vocês estão vendo a gente. E se por um acaso começar a travar, vocês avisam a gente que a gente está traumatizado. Vou contar o que aconteceu. Semana passada, eu e a camarada fizemos uma live maravilhosa. Foi na quarta? Foi na quarta? Foi na quarta, né? Quarta. Quarta-feira, né? Então, e aí a gente, né, fechamos e o pessoal avisando. Eu achei estranho porque o pessoal entrou um monte de gente, daqui a pouco não tinha ninguém na live. E eu falei, pessoal, deve ser algum problema da meta e tal. E fizemos a live, seguimos. Eu e ela, a gente se via, a gente não tivemos problema. Para nossa surpresa, para nossa infeliz surpresa, a hora que eu fui salvar, estava toda craquelada e a fala toda entrecortada. Ou seja, a live estava cagada, em outras palavras. E aí eu falei para o cara falou, minha nossa, e aí? Eu falei, e aí resolvemos, né? Ela nos deu essa oportunidade de fazer novamente essa live. Eu agradeço, peço desculpa pela semana passada, não sei o que aconteceu, foi um problema de internet, enfim. Mas hoje vai dar certo. Hoje vai dar certo. Com as forças da natureza, né? Vamos lá que. Bom, pelo menos apesar de parece que tá fluindo. Então vamos lá. Pessoal, se vocês virem que a live está travando, que aconteceu alguma coisa, vocês nos falem, tá bom? Por favor. Cara, já te dou a palavra para que a gente comece aí. Peço que você faça uma breve apresentação. Quem que é o cara Ibe, e para que a gente comece aí esse bate-papo gostoso que a gente pretende ter aí ao longo desse tempo. Ok. Vocês me ouvem bem? A voz tá saindo bem? Tá. Pessoas, Bom, avisem aqui se o áudio tá bom e a imagem tá boa, tá bom? Vamos lá, o cara, desculpa. me chamo Carobã. O Y tem esse som de né, no tupi.
Ah, Me ensina isso, porque eu falo o Caraíbe. Como que é? a maioria das pessoas fala assim mesmo, não tem problema, mas a pronúncia mesmo assim é do Y. Cê- É, né, tem esse som. Tá, Pra, oba. o cara, É, é, e eu, não, ainda não consegui, mas tudo bem. Vou treinar, vou treinar. então, sou uma pessoa indígena de diáspora e retomada, né? Isso quer dizer que eu não cresci vivendo esse vínculo étnico, né? Mas, felizmente, em função da informação que circula hoje e até das redes sociais, né, a gente consegue retraçar e fazer contatos, né, com algo que parecia ter sido completamente perdido. Então, desse aqui, né, eu estou em retomada para o povo potiguara, da região da Paraíba, mas também eu entendo que a gente está numa retomada maior, né, retomada de Pindorama, dessa terra que nos foi, e não retomada porque a gente possui a terra, mas porque nós pertencemos a ela e queremos poder viver, né, essa relação livremente, sem interferências do capitalismo, da colonização. Eu graduei em psicologia na UF, eu nasci e cresci em Niterói, no Rio de Janeiro. Atualmente faço mestrado de Relações Étnico-Raciais no Cefet. Sou uma pessoa não binária, uso os pronomes ela e elo. E também sou uma pessoa com deficiência, eu vivo com uma síndrome chamada fibromialgia. Brevemente, eu acho que é isso. Ô, cara, semana passada nós fizemos uma live e essa live vai ser diferente, porque como a gente não usa roteiro, eu particularmente não uso roteiro, né, minhas lives são mais livres, né, raramente eu usei roteiro. Então, a gente vai falar de uma maneira bem livre, né. Nós falamos bastante sobre esse livro, que está aqui no Antiespecismo Subversivos, construções a partir das dissidências. O cara assina um dos artigos aqui, participa do livro. Esse livro é de organização da Martina Davidson e da Mica Pérez. Para quem não conhece Martina Davidson, eu acho difícil, mas está perdendo. É uma professora, uma intelectual, uma poeta, enfim, uma pessoa que eu tenho um absoluto respeito e admiração. Dentre tantas coisas que Martina escreve, ela escreveu para mim, que é uma das obras que mudou, assim, quando eu pesquisava e procurava respostas, e já me sentia até ansioso, né, de não achar essas respostas, porque eu vim da luta política, eu sempre fui um militante político, muito depois eu virei um vegano, um antiespecista. E eu encontrei um movimento branco, alienado, cheio de egos inflados, de uma pequena burguesia, enfim. E aí esse livro, depois de pesquisar sobre ética, sobre os clássicos desse veganismo com V maiúsculo, lendo textos paralelos, aí caí num texto da Vegan Society, sobre uma crítica à Vegan Society. E aí, numa pesquisa, ainda não tinha esse livro em mãos, numa pesquisa eu descobri Martina Davidson. E aí eu comecei a comer os textos dela e fui ler o livro. E eu falei, pô, é isso, é isso que eu estava, né, procurando, que eu estava pensando, né? E aí ela organiza esse livro, que é um livro, vou mostrar de novo, é pela PQ, quem não leu ainda, leia, que é o Antiespecismo Subversivos, que tem um texto brilhante da Alcara,
que faz parte também. O cara não falou aí na apresentação dela sobre. Vocês continuam nos ouvindo, né? E vão dizendo aí, gente. Se travar, vocês avisam. O cara tem um podcast também que ela faz aí uma série de reflexões e traz uma galera muito importante. E esse texto da Okara é Ideias para um Antiespecismo Indígena e Diálogos Possíveis com o Veganismo, que é mais ou menos o tema da nossa live. Ideias para um antiespecismo originário e contra-colonial. Aí eu te dou já a palavra, eu vou espirrar, calma aí. É horrível. Eu te dou a palavra para a gente refletir sobre esse tema, né? Você falar um pouco do texto que você escreveu, mas não necessariamente falar livremente o que você entende como ideias para um antiespecismo originário e contra-colonial, e até num cotejamento aí com esse veganismo branco, eurocentrado, enfim, é isso. Bom, acho que eu tive um processo um pouco parecido, assim, também diante dessa frustração, né, com o veganismo. E fiquei uns bons anos, assim, o meu primeiro contato foi aos 17 anos, e aí agora eu tô com 29, então foram uns bons aí, talvez 10 anos, né, meio pensando sobre isso, mas não achando exatamente aquilo que fazia essa liga, assim, né, com os povos indígenas, né. E aí também quando eu entrei em contato com o livro de Martina, eu consegui botar uns pingos nos is, né, dar alguns nomes aos bois, assim, né, de conseguir entender o que é isso que estava me incomodando, né, quando a gente vê essa história do veganismo que nasce de uma classe média, nasce numa relação muito intrínseca, né, com o consumo e não tanto com uma preocupação em combater a opressão, né, aos animais não humanos e humanos também, né? E enfim, a gente vê correntes aí, o veganismo também se transforma, né, com o tempo, a gente tem o veganismo popular e tal. Mas uma coisa assim que eu via se repetir com certa frequência e me incomodava muito é que ainda assim parecia que esse consumo perfeito era algo muito central para muitas pessoas, né? Você poderia ter uma prática de muita dedicação à natureza e aos animais não humanos, mas se fosse pessoas que comem carne, elas estariam falhando. Ou se elas usassem algum elemento animal nas suas vidas, elas estariam falhando. E eu ficava pensando assim, como que é essa escadinha, né, do veganismo ideal, assim, porque aí você encontra pessoas que estão no meio da cidade, moram em apartamentos, assim, grandes sorvedouros de energia, como diz o Ayrton Krenak, né? E aí elas têm um consumo muito ideal, assim, né? Assim, aquela coisa, faz uma alimentação... Quem consegue ter uma alimentação sem agrotóxicos, por exemplo, né? Quem consegue comprar um alimento que vem de uma produção que não é também opressora com quem está produzindo, né? Geralmente esses produtos são mais caros ou de difícil acesso, dependendo de onde você mora. E aí, essas pessoas, assim, que talvez, sei lá, vão cuidar de talvez gatos e cachorros, tem essa coisa dos animais domésticos, os animais silvestres, né? O Nego Bispo, ele fala um pouco sobre isso também, sobre como muitas vezes tem esse foco nos animais domésticos e os silvestres, quando que eles entram, né? E aí você vai ver as populações que estão cuidando dos animais silvestres, as populações que estão cuidando de grandes pedaços da natureza, como, por exemplo, os povos indígenas que estão nos territórios indígenas, né?
mas são povos que muitas vezes vivem da caça também e que recorrem a um ou outro elemento de origem animal em suas vidas, né? E eu ficava pensando, nessa lógica que estava chegando em mim, é como se tudo isso valesse menos do que o consumo ideal. E eu ficava um pouco ligada essa hierarquia, né? Porque às vezes, assim, essas são pessoas que mesmo caçando, por exemplo, em suas vidas, elas vão fazer, assim, vão produzir, vão regenerar e preservar a natureza em graus que às vezes as pessoas que estão na cidade não vão chegar nem aos pés. Mas mesmo assim, quem tem um consumo ideal seria o top. Então eu ficava pensando, que coisa complicada. E aí nisso também, eu admito que eu acabei me desidentificando muito assim com o veganismo, porque assim, realmente a minha prioridade é me articular com os povos indígenas, né? E eu prefiro pensar o que seria um antiespecismo nessa perspectiva indígena, e acabou que rolou esse convite. Um pouco depois de eu ler o livro da Martina, e eu falei, vou elaborar esses anos todos aí de incômodos e reflexões, né? Tem essas falas assim sobre um abolicionismo, né? E aí eu ficava refletindo que às vezes, inclusive o uso dos elementos animais, que o abolicionismo seria um contato zero, né? Assim, você não, nada na sua vida tem origem animal. Só que ao mesmo tempo ninguém vai falar sobre a origem do plástico. Né? Tem uns apagamentos, tem uns silêncios complicados nisso, né? Tipo, tudo bem você não usar couro, mas aí você vai usar uma coisa de poliéster, né? Qual é a grande diferença em nível de impacto? E aí você vai, que às vezes eu acabo falando disso, vai parecendo uma coisa mais religiosa do que política, né? Porque aí se você não usar o couro, você está fazendo a prática perfeita, mas o poliéster não entra no debate, não é uma questão, assim, porque não está falando tão diretamente sobre os animais, assim. Então eu queria, não sei, dar uma remexida mesmo, assim, nesse silenciamento de certas discussões, né? E aí pensar, eu dei o exemplo na outra live que a gente fez sobre o uso do cocar, né? E aí não que, eu acho que tudo pode ser engolido pelo capitalismo, né? Eu não estou dizendo que, falando de uma existência utópica dos povos indígenas. Também essa conversa sobre antiespecismo indígena é pensando sobre como o capitalismo transforma, né, as formas de ser indígenas e inserem a exploração, essas relações de exploração e objetificação. Mas, assim, em um contexto não tão interferido, né, para que se faça um cocar, para que se faça algo com penas, essas penas elas não são retiradas do animal, né? Elas são colhidas na natureza. Ou seja, para você poder colher as penas, você precisa de natureza, em primeiro lugar. Você precisa que o habitat desses pássaros esteja intacto, você precisa que esses pássaros estejam vivos e tendo vidas plenas. Então, tudo se relaciona. Né? E aí você vai ver algumas pessoas, substitua por uma pena de plástico, que é mais ético. É mesmo? Tem certeza? Né? Só porque é insuportável pensar que alguma coisa, algum elemento de origem animal vai estar no cotidiano. Só que acaba que, assim, pelo menos no lugar que eu cheguei, que fica uma premissa um pouco vazia nesse sentido. Porque necessariamente é uma relação de exploração e objetificação e, portanto, de violência quando se usa a pena dessa forma. Que às vezes é como o abolicionismo funciona, assim, pelo menos é o que no cotidiano do veganismo chegava em mim, né? E acho que, muito resumidamente, é meio por aí, assim, que eu vou passeando, tentando fazer essa conversa e que levou à origem do texto. Assim, é muito interessante a sua fala, né? E o item 1 do texto, depois que você faz a introdução, é veganismo hegemônico. Os culpados pelo problema não podem ser parte da solução, que é uma frase da Martina, né? Esse texto é repleto de citações, você cita a Martina, você vai falar do Nego Bispo, você
traz bastante referências, eu gostei bastante desse texto, eu li algumas vezes. E o que acontece? Você cita até o vegetal vermelho, né, que é o coelho, né, o chamado coelho, agora não é mais vegetal vermelho, agora é coelho ponto. Né? Enfim, é um texto que traz bastante elementos para a gente. E eu sempre bato muito nessa tecla de que essa visão hegemônica do veganismo, que entende o mundo a partir de um aspecto eurocêntrico, né, ou ocidocêntrico, como vai dizer ao Yumi, né, dentro de uma cosmovisão limitada de mundo, colonialista, não enxergando, por exemplo, a gente está falando aqui um ponto muito específico, que são os povos originários, e que tinham e têm uma outra relação com a natureza, com as espécies, entre si e com as espécies, com a própria questão da terra, né, com a propriedade geralmente comunal, tem uma outra relação com a relação de gênero, a relação da sexualidade, e evidentemente tem uma outra relação com as outras espécies. Então esse conceito de especismo, né, essa ideia do especismo como uma ideia de um preconceito do humano contra o não humano, né, numa ideia antropocêntrica, ela não perpassa os povos originários. E aí quando você fala, e eu falo isso em todo lugar que eu vou, que os povos originários não tinham uma relação especista não tinham e não têm uma relação especista, gera um burburinho, gera uma série de textões e comentários sem fim por parte desses veganes que se entendem como puros e santificadores do mundo dos animais, né? Ao passo de criarem um purismo até com as causas humanas. Tipo, você não pode falar de causas humanas se você é vegano, você não pode lutar por causas sociais, é só a causa animal, mas a causa animal em abstrato, é uma ética em abstrato, porque não tem, inclusive, política, não tem ação política, não tem ação prática, né? Como é que você vai lutar para a libertação humana se você não luta contra o agronegócio, por exemplo, se você não luta e quando você luta contra o agronegócio, você luta também junto com os povos originários, com os camponeses, né, com os campesinos, e por aí vai. E essa discussão não perpassa, como você disse, esse movimento ou purista, numa perspectiva abolicionista, e um abolicionismo muito sui generis, porque se você for ler os clássicos do abolicionismo, não tem isso que chega para a gente. Ou você passa para um outro lado, que eu acho que é até mais inocente, mas de uma alienação profunda, inocente enquanto pessoas, não enquanto indústria, enquanto consumo, que simplesmente associam o veganismo aos grandes centros, a marcas, a produtos, e não há reflexão ética, porque eles falam tanto em ética, mas não há reflexão ética, porque a ética envolve uma ideia de justiça, e justiça, ela não pode existir justiça para um. A justiça, ela é coletiva, e enquanto coletiva, ela vai falar de gênero, ela vai falar de raça, ela vai falar de classe, ela vai falar de sexo, ela vai falar de outras espécies. E o seu livro traz isso, esse título que a Martina, esse título não, essa frase da Martina, ela é muito impactante, eu queria que você trabalhasse ela um pouquinho, né? O veganismo hegemônico, os culpados pelo problema não podem ser parte da solução. Você faz uma crítica à Vegan Society e você segue. Aí eu te dou a palavra porque eu já discorri demais, desculpa, eu sou tagarela mesmo. Acho que, assim, principalmente quando a gente vai olhar, ao menos pelo o livro de Martina, sobre essa origem, né, da lógica vegana,
você vê que é uma lógica assim, muito inserida no Ocidente, né? Em questões do Ocidente, muito inserida no capitalismo, né? E mesmo que ela se transforme ao longo do tempo, pelo menos minha experiência prática no veganismo, não estava. É isso, não está ganhando ação essas outras possíveis ramificações. Na verdade, inclusive, é um pouco contrário certas práticas que eu considero antiespecistas, pelo menos, né? Então, assim, como é que eu vou falar de uma prática que não entende que existem povos que sabem falar com os animais, assim, literalmente, né? Assim, são uma coisa que, assim, que não compõe essas perspectivas, né? Como é que eu vou falar de uma percepção de mundo, quando a gente lê aquela do céu, por exemplo, do Penal Yanomami, ele fala como que os animais se deixam caçar pelos bons caçadores, né? E também uma coisa importante lembrar, assim, para que exista uma caça e para que essa caça seja feita de uma forma equilibrada, ou seja, tem hora de caçar, tem jeito de caçar, não se caça fêmeas que estão prenhas, não se caça certos animais na época que eles estão em reprodução, tem toda uma ética, um modo de vida para que essa caça seja feita em equilíbrio, né? E justamente para que exista equilíbrio é preciso que exista a natureza preservada, que a natureza esteja existindo também de forma plena, né? Então, assim, se eu estou vendo grupos que não têm nem princípio de compreensão dessas perspectivas de mundo, e vão entender o que é fim da opressão de uma forma por outro caminho, é isso, não tem como a gente continuar esse diálogo, não tem como pegar as matrizes de percepção de mundo eurocêntricas ocidentais para fazer uma conversa que tem a ver com povos indígenas, né? Então, em parte por isso também que o veganismo me desinteressou muito, assim, porque eu sinto que ele é tudo bem que a gente pode falar isso para qualquer movimento social, né, para feminismo, etc. Mas é isso, essa crítica se estende para, acho que quase qualquer movimentação que tem uma matriz ocidental, né, vai até certo ponto, assim. Eu vou dialogar enquanto eu achar que é uma aliança que está valendo a pena, mas se essa aliança começa a atuar contra os povos indígenas, contra certos grupos, aí eu vou dar um passo atrás, né? Então, por isso que eu falo diálogos possíveis com o veganismo. Se não está ajudando, eu também não vou fazer, sabe? Se não tá, a galera não está se esforçando, eu também não vou fazer. Eu estou abrindo uma possibilidade. Mas se a galera não quiser, né, não fosse também tentar e se esforçar, eu não tenho por que fazer, né? Parece uma coisa assim do veganismo a todo custo, né? Por isso que eu falo que às vezes um negócio fica meio religioso, assim, você não pode mexer em certos lugares, assim, do veganismo, certas premissas, assim, do veganismo, porque senão as pessoas começam a entrar em colapso, né? Eu fico pensando até que ponto, não sei, também tá impedindo que as pessoas tenham seu livre pensamento. O movimento social não é para impedir o livre pensamento, né? A capacidade de crítica, é para que a gente possa continuar criando, não empacar em alguns lugares que não estão sendo muito interessantes, né? É engraçado, querer comparar, né, a produção em grande escala, produção não, né, o morticínio em grande escala, promovido pelo agro, né, pelos grandes centros, o que acontece nos mares, que aí a violência é mais atroz ainda, e engraçado que há uma dessensibilização com relação ao mar, né, os animais aquáticos quase não são falados, né, muitas vezes a questão realmente dos animais de consumo mais imediato, né? Que mais são comuns para essa dieta chamada onívora, né? E aí querer comparar isso com povos que defendem, protegem a natureza, são parte da natureza e vivem uma relação delas como tal. E não focar realmente o debate naquilo que deveria ser, né? Que é
a luta contra o capitalismo, né? E aí eu vou tocar nessas duas questões, né? Que não pode existir um antiespecismo, e eu poderia até colocar no bojo um veganismo, ou veganismos, como vai dizer a Martina. Eu não falo veganismo hegemônico, mas veganismos que não lutem pelo fim do capitalismo. E aí eu vou colocar uma outra questão antes de você entrar na pauta anticapitalista. Você fala uma coisa que eu gosto muito e que me chama muita atenção, que os movimentos raciais no Brasil, e em grande parte do mundo, né, mas vamos falar onde tem povos originários, os movimentos raciais do povo preto excluem de uma maneira muito sui generis os povos originários, né? Você sempre toca nessa questão e eu acho esse debate muito importante, né? Então quer dizer que quando a gente fala de racismo, a gente não está falando dos povos originários, né? A gente só está falando do povo preto, é muito complexo isso. Então eu te deixo essas duas questões, a questão do anticapitalismo, mas antes de falar do anticapitalismo, eu queria que você perpassasse, que eu acho muito interessante essa abordagem que você faz, dessa questão do racismo, né? Desse racismo que exclui justamente os povos que aqui sempre moraram, né? Sempre viveram e que foram brutalmente genocidados, né? Todo um etnocídio, né? Como você vai descrever, né? E que sequer muitas vezes são colocados num debate dito sério e acadêmico sobre a questão do racismo, ou acadêmico ou não, né? Porque não necessariamente. Uhum. A gente tem 1 milhão de problemas assim para debater dentro disso, né? E eu acho que assim vai desde assim de uma dificuldade material assim das pessoas indígenas estarem produzindo informação, seja acadêmica, seja em rede social, né? E isso existe historicamente sim uma desigualdade entre a população negra e a população indígena nesse sentido, né? O movimento negro ele nasce dos centros urbanos, né? Enquanto o movimento indígena nasce das aldeias. Então é como se esse início de organização ele tivesse tantas barreiras ainda por não estar nas cidades, por não ter o português como primeira língua, né, que demorou muito mais assim até que fosse possível uma organização a nível até mesmo material para que as pessoas começassem a conseguir de fato entrar nos meios de comunicação, estar na universidade e produzir um conhecimento que vai circular. Sempre se produziu conhecimento, mas entre os povos indígenas, né? Mas esse conhecimento que vai circular pela nação entre os não indígenas levou um bom tempo, assim, para conseguir essa organização material, né? E até hoje, a quantidade de, por exemplo, professores universitários indígenas, né, ainda é bem baixa. Porque são muitas barreiras, né, até a pessoa conseguir chegar numa posição dessa e poder passar uma informação adiante de uma forma que vai ser legitimado pelo não indígena, especialmente pelo branco. Então tem essa barreira material, simbólica também. Mas a gente também tem muito a ver com o capitalismo e a própria forma como o racismo opera. Porque o que o racismo faz é nos reduzir à raça, né? Ele nos reduz a cores de pele e fenótipos. E conforme você vai vendo que em muitos espaços que se dizem antirracistas, as pessoas elas vão estar muito fixadas nas aparências. Então vai se tornando sobre ter pessoas de X fenótipo numa empresa, né? Vão surgindo esses discursos por exemplo, negros de topo, e esse topo é um topo capitalista, né? Não é uma montanha, podia ser. Mas no caso é um topo capitalista, né? E a gente vai vendo esses discursos que se dizem antirracistas, que vai se tornando realmente sobre trocar a cor das pessoas no mesmo modo de vida que as destruiu. Isso é muito cruel, né? Então, não é assim, a diferença não está só entre população indígena e população negra, na verdade, mas dentro dos espaços negros, os quilombolas, por exemplo, vão ser esquecidos também. Porque são grupos que eles não vão trazer só essa dimensão fenotípica, né? A dimensão do modo de vida, e um modo de vida que é profundamente
frustrante ao capitalismo, isso cria uma dificuldade infinitamente maior de circulação dessa informação e até de aceitação, porque as pessoas elas são engolidas, né, pelo modo de vida capitalista. A pesquisadora Jenny Nunes, que é guarani, ela fala sobre como que ela define branquitude. Branquitude é um modo de vida. Tem as discussões sobre a branquitude como uma posição simbólica, material, de privilégios, mas a branquitude é também uma forma de estar no mundo. E essa forma pode ser reproduzida por grupos que não são brancos. Então, no entendimento dela, pelo menos, se a gente está falando sobre continuar vivendo da forma branca, só trocando a cor das pessoas e os cabelos e etc., então meio que dá no mesmo. Né? Então, a gente vai ver essa dificuldade que toda a população indígena, né, no sentido de trazer um modo de vida que não é o capitalista, que não é o modo de vida branco, e até nesse ponto assim do branco, né? O que seria esse branco? É um branco específico. Eu vou dar aula de branquitude amanhã, então isso está bem na minha cabeça agora. Que até dentro da Europa essa tensão vai existir. Existem os povos indígenas da Europa e eles também são ignorados, né? Também são descartados, né? Na aula de amanhã eu vou falar um pouco sobre o povo Sami, que está nesse norte da Europa, e o que eles passaram é muito parecido com o que os povos de Abya e da África passaram, que é ter que aprender a falar uma língua que não era deles, ter que se converter a uma religião, não conseguir ter poder comprar e vender terras se não tivesse adequado, não poder ser cidadão, né? Então, eu acho que isso fica muito expressivo no Brasil, nesse confronto entre pautas da população indígena e população negra urbana, especialmente, assim. Mas é uma coisa que se repete assim no mundo inteiro de várias formas, que são os movimentos que infelizmente caem nesse lugar da raça que nos torna só uma casca e não vem a parte do modo de vida, né, que é o que o Nego Bispo vai falar de contra-colonização. Né, é uma resistência que está toda em sua forma de estar no mundo, né, que não é só sobre, da mesma forma. Às vezes você vê como se discute pouco até o conceito de etnocídio dentro da população negra, em espaços hegemônicos, pelo menos, né? Mas, assim, quando transformam a acarajé em bolinho de Jesus, né? Quando fazem capoeira de Jesus e coisas assim, né? A gente tem visto, assim, um embranquecimento da Umbanda e do Candomblé, por exemplo, né? E não é que pessoas brancas não possam estar nesses espaços, não é essa a questão. Mas por que as pessoas negras estão migrando para outro lugar? Né? Que fenômeno é esse? Que os brancos estão mais confortáveis com a negritude do que os próprios negros. Né? Isso tudo é etnocídio. É um processo de etnocídio. Né? Mas acaba que quando a discussão está muito pautada em raça e ela vai perdendo essa dimensão étnica e territorial, essas pautas elas vão sumindo, elas vão sendo esquecidas. Né? As pessoas elas querem ver, mas qual é o sofrimento do indígena? E elas querem ouvir você falando sobre como no seu cotidiano as pessoas atacam a sua aparência. Que existe também, mas parece que não conseguem visualizar do tipo... É tão violento o ataque a, sei lá, alguém virar e te chamar de... não sei, eu vou pensar alguma coisa racista aí que falam para as pessoas indígenas. Ou, sei lá, te chamar de japa, te chamar de... Essas coisas, assim, né? De olhar para a sua aparência e achar que você é uma pessoa boa, que você se desqualificar intelectualmente, ser acusado de um crime, essas coisas, né, que acontecem. Mas quando a gente fala que é tão violento para a gente isso quanto não poder usar o grafismo, porque a gente tem medo de circular na rua, ou é tão violento para a gente o fato de que os elementos que compõem as nossas cosmopercepções estão morrendo, tudo dá no mesmo, né? É o mesmo grau de violência, as pessoas ficam confusas. Elas acham que é frescura isso da gente sofrer porque o rio morreu, né? Sofrer porque o mar está subindo, né? Sofrer porque não dá para fazer um canto, que não dá para fazer uma dança. Mas é isso que a gente tem discutido enquanto antirracismo indígena. Que o antirracismo ele não pode se perder só nessa discussão fenotípica. Tem muitas outras coisas, né, que são fundamentais. E que compõem, isso não é só uma sobrevivência, é uma vida plena. Né? E não dá para ser vida plena se você só vira uma casca, se você só vira a sua cara de índio, a sua cara de negro, né? Tem muitas outras dimensões nessa vida. Até porque quando a gente
na outra live a gente falou sobre isso. Qual a quantidade hoje de povos originários, de povos indígenas que vivem no Brasil hoje, aproximadamente? Eu tenho um número exato? Na outra você falou um número exato. É quanto? A gente tem 305 etnias reconhecidas pelo Estado, né? Quantitativamente, esse número de pessoas eu não tenho de cabeça, assim. Não, sim. Mas são 305 etnias reconhecidas pelo Estado e existem povos em etnogênese, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem os Goitacá, tem os Puri, eu não sei, é que assim, como eu vejo muito, para mim parece que é um negócio muito bem estabelecido, mas eu não sei se o Estado reconhece os Puri como existentes, eu não estou acompanhando nesse nível, né? Mas tem povos que eles estão se reorganizando, mas às vezes o Estado ainda não reconheceu eles como realmente existentes, né? Nós temos agora, você é uma dessas pessoas que se fazem em processo de retomada, né? A gente falou isso na outra live. Para quem não sabe o que é isso, você poderia resumir de uma maneira simplificada o que é a retomada, como que ela funciona na prática? Simplificado eu não sei se vai dar, mas eu vou, vou dar o meu melhor. Esse conceito, né, retomada, ele nasce das retomadas da terra, né, que são a reocupação, né, literal da terra, né, dos povos que perderam sua possibilidade de simplesmente estar no território, porque chegou uma gente aqui e disse que a terra pertencia a eles e começaram a instaurar propriedades privadas, etc., né? Então, daí que nasce esse termo, essa ideia, assim, de retomar algo que deveria ser nosso desde o início, né? Mas ele meio que vai se expandindo, então a gente fala de retomar a língua, por exemplo, que é o processo do povo reaprender a língua. A gente fala da retomada étnica, que pode ser desde a retomada de um povo inteiro que está se reorganizando, como eu já citei o exemplo, o povo Goitacá, o povo Puri, né? Os povos do Nordeste viveram isso intensamente, né? Lembrando que o Nordeste é a região de primeiros contatos, né? Então, os colonizadores ficaram por ali e geraram muita devastação nessas comunidades e por um tempo foi dito que não existiam mais indígenas, né, no Nordeste. Eles chamavam de caboclo, que é um termo assim, bem recorrente nessa tentativa de apagamento, né? Aí, pra galera que se diz caboclo, gente, não é sobre vocês, tá? Porque às vezes algumas pessoas ficam muito chateadas com isso. Não é dizer se as pessoas podem ou não usar esse termo. Eu tô trazendo dados históricos, né? Que esse termo caboclo, ele foi usado pelo Estado muito intencionalmente na tentativa de dizer que não era mais indígena, era outra coisa. Esse caboclo seria um mestiço, alguém que não está praticando a cultura do jeito raiz, né? Só que assim, os brancos não andam de caravela. Os brancos não dançam, sei lá, só balé e tocam piano. Então, porque eles se transformam e são diversos, por que os povos indígenas têm que ser do mesmo jeito para serem reais, né? Mas essa é a lógica colonial, né? E aí, em dado momento, começou a ter essa retomada da organização. Não que os povos não existissem, mas eles estavam escondidos, né? E eu até cito um pouco do trabalho do Kazenga-Tu, que é Chipura e Tupinambá. E aí ele fala, cita uma música que eu não vou saber de cabeça, mas ele traz uma música que fala sobre os Tupinambá subindo a serra, que significa os Tupinambá indo se esconder para sobreviver. E depois os Tupinambá descem a serra, né? Que seria esse retorno. Eles existiam, só que tiveram essas tecnologias, né, para se preservarem. E aí, de repente, vários povos começaram a ressurgir no Nordeste. Até hoje, assim, eu pelo menos conheço um monte de Tupinambá, mas foi um povo que foi dado como extinto. E até hoje a gente vê em algum outro lugar o pessoal falando que os Tupinambá não existem mais. Eu fico assim, mas gente, eu fiz tantas lives já com Tupinambá, como isso é possível, né? Então, enfim. E aí também tem as retomadas que eu chamo de individuais, né? Que são individuais só porque às vezes é uma pessoa só fazendo isso. Mas, evidentemente, tem toda uma linhagem com você, né? Seja espiritualmente, ou às vezes até fisicamente. Porque o que a gente vê são os filhos
e netos, assim, que conseguiram acessar um pouco mais de autoestima, talvez, um pouco mais de informação, né? E estão fazendo essa reconexão e às vezes os pais, mães, avós veem isso e também se animam. Isso é uma coisa que é recorrente. Mas enfim, é individual no sentido que não é um povo inteiro fazendo esse processo junto, mas é uma pessoa que está buscando fazer essa reconexão, né? Inclusive essa é a minha pesquisa de mestrado sobre esse fenômeno. E também é preciso considerar que vão ter pessoas que não vão conseguir refazer esse vínculo com o povo de origem. Porque a devastação é muito intensa mesmo. Não é fácil para mim, por exemplo, pagar uma passagem de R$ 1.200 para ficar indo o tempo inteiro. Está em relação com os territórios potiguares na Paraíba, né? Mas inclusive a Josélia entrou aí, eu não sei se, se ela ainda está, mas, por exemplo, é uma referência que eu consegui ter recentemente de um coletivo em contexto urbano que está em João Pessoa, da Paraíba, né? Com a Cacica Potiguara. Então também tem essas outras conformações que vão se fazendo, né? Tem as mobilizações de pessoas que estão nessa posição, que não estão em relação com os povos indígenas, mas não necessariamente conseguiram retomar integralmente a etnia, né? Poderem estar em relação com essas mobilizações do Nordeste também são, no meu caso, né? Aí cada um vai com a sua região. São outras formas também de poder fazer essa retomada, né? Pensando que não é questão de preguiça, é porque, de fato, nos foram colocados muitos desafios, né? Então, por alto, isso que é esse negócio de retomada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você está de tempo aí? Porque a gente está caminhando aí para 1 hora. Você quer seguir? Como é que você está de tempo? Eu tô de boa, mas aí eu sei que você tem aula esse final de semana todo aí, você falou. Como é que a gente está? Não, podemos ficar mais um pouquinho, sim. Tá, então eu só vou avisar aqui a quem está vendo. Eu não sei se é coincidência ou não, mas eu estava conseguindo fazer lives aí de até 4 horas. Pô, como é que você sabe? Porque eu fiz live de 4 horas. Tem acho que umas 3 lives no meu perfil. Inclusive, quem não me conhece, tá vindo pelo perfil da Elcara. Tem no meu YouTube um canal que eu deixo lá exclusivamente para lives. Tem só sobre antiespecismo, acho que já tem umas 44 lives. Tem sobre a Palestina, tem umas 15. Tem sobre política bastante, tem umas 30, tem sobre arte. Eu procuro trazer pessoas diferentes aí para a gente bater um papo. E aí eu tomei um bloco aí essa semana passada, por causa de uma publicação sobre a Palestina. E aí eu fiquei uns 2 dias sem poder fazer live, ainda bem que eu não tinha live marcada. E agora as minhas lives eles estão derrubando com 1 hora. Então, daqui a alguns minutos, daqui a mais ou menos uns 5, 6 minutos, a live vai cair. Eu e o cara vamos voltar, tá? Vai ter uma parte 2. E aí depois no YouTube essa live vai ficar salva, vai ficar nos nossos perfis em 2 partes, mas no YouTube vai ficar em uma parte só. Só estou avisando para ninguém dizer assim, olha... Então assim, quando o Instagram me avisar, o Instagram me avisa assim em cima da hora, que vai derrubar. Aí eu vou dizer, gente, a gente vai voltar para a parte 2, tá bom? Então, desculpa toda essa volta aí, mas só para explicar, então, quem está vendo a live, volta quando cair, por favor, que a gente vai voltar. Cara, contribuições originárias para o antiespecismo. Eu acho que a gente é um ponto bem interessante, né, que a gente poderia falar muita coisa, e o que você teria, porque a gente até falou na outra live, né? Você fala contribuições no livro e na nossa live o tema é ideias, né? Os povos originários, na verdade, eu acho que teria muito mais para ensinar a gente sobre o antiespecismo do que a gente ensinar aos povos originários sobre o antiespecismo. Mas, na verdade, essas ideias talvez seja para refletir, né? Me corrija se eu estiver errado, com a gente mesmo, com as pessoas que se mobilizam enquanto antiespecistas, né? Sejam antiespecistas que se reivindicam ainda veganos ou não,
né? Como vai dizer a Quenda, né, desse livro aqui que a gente está batendo um papo, né, que é o Antiespecismo Subversivos, Calcara. Eu já tenho entrevista no meu perfil com a Martina Davidson, com a Mar Revolta e com a Quenda, que é a Duzati, né? E a Duzati vai falar uma coisa muito interessante, ela vai falar que existem antiespecismos que não são veganos e tem veganismos que não são antiespecistas, né? É bem interessante essa colocação e serve para uma série de lucubrações que poderíamos desenvolver bastante. Mas eu te dou a palavra para a gente começar sobre isso. Agora, você quer que a gente já derruba a live e já volta? Ou você quer falar um pouco? Porque já está chegando perto aí do momento de cair a live. Seria melhor? Porque daí a gente já volta com esse tema. Pode ser, eu espero conseguir voltar. Estou traumatizada. Não, vai sim, vai conseguir. Nós vamos conseguir. Pessoal, então a live vai cair agora, a gente vai voltar na sequência, então voltem para a gente bater esse tema, que agora acho que eu deixei essa parte mais, um pouco mais polêmica, vamos dizer assim, para o final, porque eu acho que é muito interessante até para a gente confrontar esses discursos hegemônicos aí, mainstream, que prefiguram e que permeiam aí os debates em torno do veganismo, desse veganismo branco de grandes centros, enfim. Até daqui a pouco, tá bom? A gente vai voltar daqui a pouco. Até já. Boa noite, parte 2 da live com a Calcara. A gente está refletindo sobre ideias para um antiespecismo originário e contracolonial. Já vou convidá-la aqui, já nesse instante. Tomara que seja mais... Aí, agora foi rápido. Foi trocado, peraí. Foi virado para minha garrafa. Oh, Certo. que maravilha! Agora, olha, a gente tomou um baile, eu e o cara, na primeira parte. Agora foi rápido, ainda bem. Você chegou a olhar o vídeo para ver se ficou direito? Tá salvo. Você chegou a olhar o primeiro, mas ele chegou a ver se ficou fluido? Não, acho que sim, porque não deu para ver porque eu teria que esperar carregar. Mas tá, aquela vez, né, o pessoal ficou nos avisando, né? É que a gente que foi teimoso. Eu, né, em especial, né, porque eu que conduzo as lives, a culpa é minha. Pessoal, mais uma vez vocês estão nos vendo perfeitamente e nos ouvindo com fluidez, tá tudo bem? Quem está aqui na live, dá um ok se tá legal, se tá bacana, se não tá. Vamos só aguardar aí antes de seguir. Sim, tudo. Só no comecinho que deu uma bugada rápida, mas depois fluiu. Perfeito, tá bom. Ok, o vídeo e áudio, ok, perfeito. Então vamos lá, nós deixamos a cereja do bolo para esse bloco. Ideias, né? Então, contribuições originárias para o antiespecismo. Então, vamos falar desse capítulo, que é o capítulo 3 do seu texto, e que eu acho que ele é realmente aí o que nos traz a uma reflexão um pouco mais profunda, e eu acho que se choca aí com esse veganismo hegemônico, e é um grande divisor de águas, né? Não conseguirem pensar sobre essas questões. Te dou a palavra, porque agora você é a estrela da vez, você que escreveu o artigo, você faz parte aí dos povos originários, você é um antiespecista, e eu acho que eu odeio essa palavra, lugar de fala, mas eu acho que você que tem que falar. Eu pensei só em citar uma palavra que eu gosto muito, eu acho que a gente tem que
ter no nosso vocabulário, que é o neoliberalismo, né? Que a gente falou disso na primeira parte, mas eu acabei não usando essa palavra especificamente, e foi uma palavra que foi muito importante para mim também. Entender o que é isso, né, esse neoliberalismo. E isso pega a gente nas nossas lutas sociais, na esquerda, eu acho que com muita frequência, né? Porque não é só porque a gente está se nomeando esquerda ou anti-opressão, que necessariamente a gente não vai ser invadido por isso, né? Tem que prestar atenção o tempo inteiro nas nossas práticas, né? Eu gosto muito de usar o termo prática, mais do que pensar. Porque pensar, a gente pensa um monte de coisa. Dizer, a gente diz uma, né? Quem é psicólogo, então, que a gente ouve, garanto que idade, assim, né? A gente tem uma coisa que a gente ouve e tem aquilo que a gente capta do que de fato está acontecendo, né? Então, entre o discurso e a prática tem um caminho. Mas tudo isso para dizer que, assim, essa ideia, esse individualismo, né, que pega a gente o tempo inteiro. E eu sinto que o veganismo, por exemplo, o hegemônico, pelo menos, dá um bom exemplo desse neoliberalismo, né? De se você fizer suas coisinhas bonitinhas, seguir o manual vegano, você vai salvar o mundo. Né? Se você não comer carne, você vai salvar tanto de água. Se você tomar, tudo bem que isso não é uma questão dos veganos, mas você vê também rolando, se você tomar menos banho, né? Quando a gente está nas escolas e aí vão ensinar as crianças a preservar o meio ambiente, aí tome menos banho, não joga lixo no chão. E são coisas assim de práticas individuais e cotidianas que assim, muitas delas assim são éticas, não é que dane-se, eu vou fazer churrasco todo final de semana, até pensando na nossa saúde, né, porque essa carne vem um tanto poluída, caso não saibam. Mas não é isso, né, que vai salvar o mundo. Não é isso que vai preservar as florestas e a água e criar um mundo melhor, né? Que nem muitas vezes a gente vai cair assim em certos debates da esquerda de se você for politicamente correto nas suas palavras, você acabou com o problema. É só você ensinar todo mundo a ser politicamente correto e acabou a opressão. Isso não é verdade. Né? Inclusive, você vai ver pessoas que vão ter discursos subpolidos e vão ser o lixo humano propagadores da opressão. Né? A gente vê isso nas empresas. Né? Aí Aliás, chega o mês de aliás, só pegando um gancho. Quantos casos recentes que a gente viu isso, né? Pessoas perfeitas com um discurso maravilhoso que explodindo aí de BOs e enfim. Só quis pegar o gancho, não pude perder. Desculpa. Uhum. Não, mas é isso, né? Que a gente se perde um pouco nessas atitudes que são individuais e pontuais, e cotidianas e tal, como se essa fosse a salvação. Vamos ensinar todo mundo a usar o pronome neutro e acabou a transfobia, né? Coisa assim. Isso não é que não seja importante, mas a gente precisa ter uma discussão sobre o que de fato sustenta a opressão. Não é isso que sustenta a opressão. Né? Isso são sintomas de um contexto de opressão. Né? Mas o que sustenta a opressão é esse modo de vida capitalista, que é uma extensão da colonização. Né? O pensador indígena Ogiva, né, ele propõe esse conceito de colono-capitalismo, né? Que não existiria capitalismo se não fosse a colonização. Né? Se não fosse a exploração dos corpos dos povos colonizados e das terras dos povos colonizados, não seria possível o capitalismo. Assim como também a Silvia Federici, também eu acho bem babado assim, o trabalho dela, né? Se não fosse a exploração desses corpos, desse trabalho reprodutivo e doméstico, né? Dessas mulheres europeias, também não haveria o capitalismo, né? Então, é esse modo de vida que só se sustenta por meio de exploração, que é o modo capitalista, que nasce da colonização, é isso que está criando problema, né? É esse modo de vida que só consegue existir a partir levando a natureza ao limite, esse é o problema, né? A gente precisa, isso tem que ser uma parte fundamental do nosso projeto político. Não que, assim, o outro lado dessa questão muitas vezes é que isso às vezes se torna um silenciamento
de certas discussões, né? A gente fica nessa corda bamba, né? Tipo, a gente tem que ser socialista, comunista, não vamos falar de gênero e tal. Não é isso, tal. Mas é também, quando ficam xingando a gente de identitário, né? Eu acho que em algum nível também vale a gente refletir até que ponto a gente está ficando mais na superfície, né? Essa representatividade por representatividade, né? Chama o indígena para falar e acabou o problema. Não. Aí o indígena vai falar, temos que parar com o capitalismo. Aí todo mundo vai ficar... né? Aí demais, né? Então, não adianta nada. Né? Da mesma forma como eu estava falando antes sobre esse antirracismo, eu acho que ele também acaba sendo cooptado, né? A gente troca a cor das pessoas, a gente mostra que tem um CEO que é negro, que é amarelo, que seja, assim, e curou. Só que, na verdade, a gente está falando sobre meio que talvez o fim dos CEOs, né? E isso incomoda. E isso incomoda as elites, profundamente, né? Então, eu queria trazer esse conceito de neoliberalismo, que eu acho que ele é muito importante. E contribuições originárias para o antiespecismo. Nem sabia que era polêmico. Fiz na paz. Então, pensando assim nesse sentido de... O que é o antiespecismo? O antiespecismo é você nunca usar nada de origem animal e aí você salva o mundo? Se for isso, não vai dar. Né? Mas se o antiespecismo for estar o tempo inteiro num processo de reflexão de como você não tem os humanos, né, não tem uma relação de exploração e objetificação com os animais não humanos e os demais seres que existem conosco no mundo, né? Aí dá pra gente dialogar mais com os povos indígenas, né? E aí eu coloquei, assim, uns tópicos para ajudar a pensar, né? E um dos primeiros tópicos, inevitavelmente, é a demarcação das terras indígenas, né? Que já é uma redução de danos, porque, sinceramente, eu estava falando disso ontem, inclusive, né? Eu fiz uma fala no evento, e estava falando, as terras indígenas, elas são esses pequenos espaços que nos deixaram. E acham que é muito, querem tirar o tempo inteiro. Mas, na verdade, deveria ser 99,9%. Com 100% esse território preservado. Porque a gente entende que isso é viver, de fato, né? Esse negócio aí que as pessoas vivem em um lugar amassado, poluído, isso não é vida, né? Então, mas a demarcação de terras é uma redução de todos esses danos, né? Os espaços demarcados são espaços de muita preservação e, às vezes, não só preservação, também de regeneração. Ó, chegou as crianças. Temos 7, tá? Então... Ela quer participar da live, ela quer falar também. Fala, falou de não humanos, eu quero falar aqui. É sobre ela também. Como que é o nome? Essa é Yaguara. Yaguara é uma palavra que dá origem à palavra jaguar, né? Do português, espanhol, e significa onça no tupi. Você tem 7? 7. Tem 7. É esquema de pirâmide, né? Quem vive isso sabe. Então vamos lá. Vamos lá. Tem duas tem duas colocações aqui. O Paulo diz assim: dizem que veganismo não tem nada a ver com o meio ambiente, mas sem meio ambiente não há animais, humanos, veganos ou qualquer forma de vida no planeta. É isso aí. Aí, Corintiana LHP. Gostei do nome. Paulo, nossa, muito rasa essa opinião, né? Tudo a ver. Só tanto que a pecuária fode com o meio ambiente. Pois é. E é isso. Corintiana, pois é, uma visão não plural que as pessoas têm. Isso aí são as contribuições. Quem quiser fazer alguma pergunta, tem uma caixinha aqui, um balão com uma interrogação. Vocês podem utilizar esse balão, que a pergunta vem direto para mim, porque às vezes fica no texto corrido e eu não consigo ler, às vezes passa desapercebido. Então, se tiver alguma pergunta específica para o cara, esse balãozinho com a interrogação aqui no canto
esquerdo da tela, não sei, no meu aparece esquerdo, não sei de vocês. Desculpa, cara, você estava falando sobre essa questão Não, do... não tem problema. É legal conversar com as pessoas que estão vindo, né? Sim, Pra sim, ser é entendido. fundamental. Essa questão do meio ambiente é uma falácia, né? Como é que o veganismo não tem a ver com o meio ambiente, né? Isso é desprovido de capacidade cognitiva, né? Acho que pessoa que fala um negócio desse, nossa, merece o prêmio, o troféu de... Esses dias, só para expandir um pouco a fofoca, esses dias eu cometi o erro. Às vezes a gente faz aquele comentário que não precisava, né? Porque o negócio irritou a gente foi falou, mas não precisava. E aí vai tendo toda aquela repercussão. Enfim, eu fiz isso. E aí eu coloquei essa questão, que era uma pergunta assim, por que será que as pessoas estão deixando de ser veganas? E aí o que eu comentei foi tipo, talvez elas estejam se exaurindo com essa ideia do consumo perfeito, o consumo vegano, né? Que elas estão vendo que não, assim, primeiro que é muito cansativo mesmo, assim, né? Você ter uma alimentação natural, é cansativo e caro, né? Você ter uma alimentação natural, você ter uma alimentação sem agrotóxicos, você ter uma alimentação ética, assim, que você sabe de onde veio, assim, é cansativo, né? E assim, eu pessoalmente, depois de muitos anos, assim, sofrendo, sentindo culpa por não estar conseguindo dar conta, eu chegou essa coisa do neoliberalismo. Que eu parei e pensei, caraca, esse nível tão elevado de sofrimento, tão sacrificante, realmente não é isso que está mudando o mundo. Então eu acho que eu posso não me cobrar tanto, tá tudo bem, né? Tipo, tirar um pouquinho dessa energia da cobrança e botar nas coisas que eu acho que mudam, fazem transformação radical, né? E, enfim, aí o comentário foi algo por aí, talvez não tão bem elaborado. E aí comecei a receber algumas respostas de pessoas falando, mas veganismo não é sobre política. Eu fiquei, enfiei a cabeça na parede, mas assim, é para se pensar, né? O que está sendo circulando por aí sobre veganismo para as pessoas chegarem nessa conclusão? Né? Veganismo é sobre amor aos animais. Tá, mas o que é amar um animal? Amar um animal é você amar o seu gato? E dar sachê para ele com... Tô falando coisas que eu faço. Dar sachê para ele ser hidratado? Ok, sim, é uma modalidade de amor. Mas também é uma modalidade de amor você tá fazendo frente ao agronegócio. Você está ocupando uma terra, fazendo frente ao agronegócio, você conseguindo proteger hectares e hectares de floresta, de vegetação. Isso também é amor. Só que aí, porque essas pessoas de repente caçam, ou têm baixíssimo acesso a uma alimentação saudável, porque assim, os povos indígenas não vivem em estado em utopia, né? Às vezes o que tem é a Coca-Cola. Às vezes tipo, também essa alimentação industrializada entra, né, nas aldeias e no cotidiano indígena. Né? Mas aí porque não está tendo o tal do consumo ideal, parece que nada disso é realmente relevante, não é amor real aos animais, e como pode, né? Essa inversão. E aí, enfim, isso a gente volta para o assunto inicial, né? Que como essa formulação do que seria especismo me incomodava profundamente, né? E aí também, tendo relação com o que eu acabei de falar, seria a soberania alimentar, né? A possibilidade real desses povos poderem ter a sua alimentação tradicional. Que pode ser que inclua, sim, o consumo de alguns animais. Mas é um consumo reduzido, é um consumo equilibrado, como eu falei na primeira parte, né? É um consumo que não vai caçar as fêmeas na época de reprodução, é um consumo que não vai reduzir aquela população à base da extinção, né? E enquanto existe essa prática, vai tudo, junto com isso vai vir, tipo, você não consegue ter uma relação equilibrada com essa caça se o rio não vai bem, né? Você não consegue ter uma relação equilibrada com o mar se o mar está poluído, né? Então tudo está em relação, né? E faz parte dessa soberania alimentar. Né? Quantos povos estão conseguindo de fato plantar no seu território? Eles têm território suficiente para conseguir plantar e viver integralmente do seu plantio? A temperatura está aumentando, está matando o plantio, né? Então, também pensando assim, essa cobrança que os povos indígenas sejam
impecáveis, né, nas suas práticas, como? Se eles não conseguem viver integralmente, não conseguem nem plantar direito a sua comida, né? Quantas pessoas sabem, isso é uma coisa importante, quantas pessoas sabem de fato o que é plantar? Né? Pessoas que se dizem veganas, quantas sabem de fato o que é você plantar a sua própria comida e viver disso? Tudo que isso quer dizer. E aí, como é que você vai ter essa produção estável se você tem que ficar fugindo, mudando de terra? Até eu aqui, que tem que ficar mudando de casa de tempos em tempos por causa do aluguel, sofro porque eu não consigo ter as minhas plantas em paz. Né? Eu fico sonhando com o dia que eu vou ter meu pedacinho de terra, mas se ele não for meu, pode ser que eu plante um monte de coisa e tenha que ir embora. E largar aquilo e recomeçar em outro lugar e cortem o que eu plantei. Né? Então, assim, muita gente não tem nem noção do longo prazo que é você plantar, né? E poder viver desse alimento. Outro tópico que eu coloquei é a valorização cultural e o combate ao racismo anti-indígena, né? Justamente pensando assim que viver integralmente como uma pessoa indígena vem necessariamente com essa relação não especista, né? Com os outros animais e os outros seres com o qual vivemos. Né? A cultura indígena nos ensina isso. E se os jovens estão com vergonha de ser indígenas, e se as pessoas têm que esconder totalmente as suas práticas para poder viver, para não serem atacadas, para não tacar fogo na sua casa, para poder andar na rua, vai ficar difícil, né? E, por fim, o último tópico que eu coloquei é esse encontro entre tradição e atualidade, né? Porque também a gente não está falando de povos presos, né, no tempo. Cultura é movimento. E aí eu acho muito interessante esse texto que eu cito aqui, que eu conheci também pelo trabalho de Martina, que fala sobre, que é da autora Cristidão, que é Maori, que é o povo da Nova Zelândia, e que fala sobre perspectivas Maori para um veganismo e uma alimentação vegetal. E ela vai fazendo assim essa discussão sobre como assim a cultura Maori utilizar elementos que vêm de seres do mar é muito importante. Como essa separação humano e não humano ela é muito ausente, né, das perspectivas indígenas, você usar um elemento que vem, sei lá, de uma baleia, é um pedaço de você, literalmente, assim, não é porque você achou bonita, é porque é uma extensão dessa forma de existir, né? Mas, ao mesmo tempo, ela também fala que esses povos, alguns, assim, vão cultivar vaca, cabra, né, vão ter esses animais, e eles não fazem parte, de fato, da tradição Maori originária, né? Vão plantar vegetais que não são da tradição Maori. Então, assim, se houve essa invasão dessas tradições que são ocidentais, também a gente pode repensar a relação com elas para que seja um pouco mais respeitosa. Enfim, então, o que ela está dizendo, se assim, os Maori estão comendo carne de vaca a rodo, então por que eles não podem ser Maori vegano? Se desde o princípio essa carne nem faz parte da nossa tradição, né? Então, esses diálogos, assim, o movimento da cultura, né? E a gente precisa do espaço para poder elaborar isso. Né? Já estive, não vou citar o lugar, mas já estive numa situação assim que estava numa aldeia de contexto urbano, e aí falaram uma coisa tipo, indígena não come carne de soja. E não que eu acho que a carne de soja é o grande centro da alimentação vegetal, mas enfim, o que citaram foi isso, porque as pessoas acham que os veganos vivem à base disso, né? Que quem não come carne vive à base de carne de soja. E aí é interessante, né? Porque assim, aí tem Coca-Cola, tem cigarro, tem cerveja, tem um monte de coisa, mas aí a carne de soja não pode. Então, são esses diálogos assim que as culturas não tão puras, né? Tem coisas que foram invadidas, mas algumas foram naturalizadas e outras soam estranhas. Então, tudo bem o indígena que... deixa eu pensar alguma prática... É isso, tudo bem o indígena que bebe Coca-Cola todos os dias, digamos que isso acontece em algum lugar.
Mas não tá tudo bem o indígena ser vegano? Assim, qual é o peso, né? Não comer, tá tudo bem o indígena não comer carne? É estranho, ele tá indo contra a cultura, mas a Coca-Cola, o cigarro e a cerveja industrializada no caso, né? Porque existe uma produção originária de cerveja e fermentados também, né? Por que a gente pode... Por que o branco não tá andando de caravela também, né? Então ele tá fora do seu contexto, não tá errado. Por que o branco resolveu usar o carro? Não, tem que ficar daquele jeito lá atrás. Qual é o jeito originário do branco, né? Enfim, cultura é sempre movimento. Então também que a gente possa ter liberdade, né? De fazer esse papo sem ficar gente aleatória falando que ou que você não tá sendo um índio de verdade. Eu uso o índio no sentido do estereótipo mesmo, assim. Ou ouvindo de pessoas não indígenas e pouquíssimo engajadas assim nessa forma de viver, dando opinião, né, dizendo que não está fazendo direito o consumo ideal que elas acham que tem que ser feito, né? Então foi mais ou menos esses tópicos assim que eu pensei para ajudar a pensar de que forma as experiências e pautas indígenas dialogam com um antiespecismo, né? Fabuloso. Deixa eu te fazer uma pergunta. O texto é Mauri, Perspectivas de um Veganismo à Base de Plantas, é isso? E Planted Base, é isso, não é? Da Kirst Dunn, é isso o texto? Isso. Tá. Eu vou procurar. Eu gostei bastante dessa perspectiva. Gente, a gente está falando desse livro aqui. Quem não leu, quem está aqui não leu esse livro, leia 2 livros. Ó, eu sempre indico esse aqui, Antiespecismo. Vão lá, já entrem, procurem lá na APQ lá. Ou na Amazon. Na Amazon tem. Ó, Antiespecismo Subversivos, com construções a partir das dissidências. E aí já aproveita para ficar sem frete e já compra esse aqui, que eu acho para mim que é um dos melhores livros que já se escreveram no Brasil sobre antiespecismo. A Martina é brilhante, inclusive tem uma live com ela no meu perfil, vão lá no YouTube, Walter Ponto, tem lá uma live com a Martina Davidson, maravilhosa. Deixa eu te fazer uma pergunta, na outra live que deu problema, que deu ruim, eu não fiz essa pergunta. Como que é esse debate? Nós estamos falando de mais de 300 povos indígenas aqui no Brasil. Mas, assim, pelo menos na esfera... eu sei que os debates, que você falou até das questões identitárias, eles vêm avançando muito entre os povos originários, né? Eu vejo debates sobre gêneros, que eu acho incrível os debates dos povos originários com a questão do gênero, de sexualidade. Tem algum... Como que tá... Se é que existe, né? Até porque eu volto a dizer, os povos originários, nós que temos que aprender com o antiespecismo com eles do que eles conosco. Volto a falar sobre isso. Mas existe algum movimento no sentido, ou debates mesmo que aqui e acolá, dessa questão dos veganismos e os povos originários? Como que é essa receptividade? Se é que há, se é que faz sentido, né? É só realmente uma curiosidade de quem está fora e é um ignorante sobre esse assunto. Uhum. Olha, não é que as pessoas sejam avessas, mas também não sei se são particularmente interessadas, assim, no sentido de que... Porque o que chega, assim, primeiro é essa coisa do consumo mesmo. Né? E aí eu acho que o pessoal fica meio assim, gente, mas a gente dá a vida aqui pela terra e vocês ainda querem que a gente tenha... Enchendo o nosso saco. Assim, pelo que vai além de encher o saco, mas é porque não há uma compreensão mesmo do porquê isso é mais importante. Sim. Do que a luta pela terra,
né? Porque, assim, são pessoas que plantam, que comem uma série de raízes e vegetais e que tem casas ecológicas, não é esse termo, né, que se usa assim, mas no linguajar não indígena, tem casas ecológicas e reflorestam áreas inteiras, e aí, por que acho que não fica óbvio, assim, por que não comer o bicho vai fazer alguma diferença, assim, né? Se eles criam ali e aquele animal tá solto ou tá ali vivendo a vida dele, eles vão lá, pegam e comem de vez em quando, assim, acho que não é um pouco complicado ver essa relação tão direta entre opressão que o não indígena faz, assim, no contexto urbano, por exemplo, né? Então, assim, Eu pensei, é isso. eu pensei que seria realmente essa resposta que você iria me dar. Não faz muito sentido, né? Acho que, assim, é aquela coisa, ver a morte, isso é uma discussão que eu faço no momento do texto, né? Ver a morte sempre como algo negativo não é exatamente algo que dialoga com os povos indígenas. A morte, essa relação da a morte sempre como algo do mal, isso também tem um peso cristão forte, assim, ocidental, né? E para muitos povos, um ser morre para que outro possa viver. E está tudo bem, desde que todas as vidas possam estar existindo, né? Não seja a vida de um às custas do extermínio completo do outro, né? Então, acho que tem uma dificuldade, assim, de entender, dentro das códigos de percepções, por que não matar é salvar. Por que não matar é não ser opressor, né? Porque ele está comendo ali, mas a onça pode comer ele, tá? Sabe? Então, você também pode ser caça, né? Para Sim. pessoas que não têm a possibilidade de serem caçadas, né? Talvez não faça muito sentido, mas em alguns contextos você pode ser a caça, né? Então fica uma coisa assim, por que eu me acho superior se eu também posso morrer, né? E aí, mais no contexto urbano, também acho que aí, talvez esse diálogo fique um pouco mais óbvio, assim, né? Porque é isso, as pessoas estão comprando comida no mercado, elas também estão se intoxicando com um monte de coisa. E é esse jogo, assim, o jogo entre estar na comunidade, viver o jeito da comunidade e as contradições da comunidade, porque vão ter também, né? E aí eu faço muito isso, por exemplo, né? No meu cotidiano eu não tenho nenhum consumo de origem animal, mas em certos contextos eu acabo tendo, porque eu sinto que é mais relevante eu estar naquele espaço firmando toda a luta que a longo prazo produz mais vida do que eu só me não comer aquela comida. Deixa eu dar um exemplo mais prático, assim. Eu fui no encontro de indígenas em contexto urbano do Nordeste, que foi lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E aí, eu também tenho a intolerância a glúten, né? Então, às vezes, eu tenho que fazer algumas escolhas. Porque é muito comum que também as coisas sejam... O alimento seja vegano, mas ele é a farinha. Aí não vai estar dando. Né? Então, eu geralmente, quando eu tô fora de casa, eu tenho que priorizar o não consumo do glúten, porque eu vou passar mal, né, se eu consumir. Enfim, aí eu tinha conversado mais ou menos sobre o glúten, mas eu não troquei tanta ideia da carne e tal. Mas, assim, majoritariamente, a alimentação... Buscou-se uma alimentação originária. Então, tinha tapioca, tinha bolo de aipim, coisas assim. E sem farinha também, que eu podia comer. Mas não houve tanta preocupação com a carne. Às vezes tinha carne no feijão, coisas assim, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, se eu tivesse na minha fase completamente mente enquadrada no veganismo, do tipo, se você não comer a carne, você vai salvar o mundo, né? Que era um pouco assim que eu pensava. Eu não conseguir nem estar naquele espaço, e era um espaço de reflorestamento, né? Era uma família que comprou o terreno, reflorestou tudo, você via a diferença daquele terreno para o terreno do lado. Você chegava no terreno do lado, começava o lixo, né? O lixo na beira do rio, que tinha um mangue. Então, assim, e eu ficava pensando, será que eu não comer essa carne aqui pontualmente
vai salvar mais vidas do que eu estar apoiando esse espaço, né? Do que eu estar apoiando essa preservação, essa regeneração, e o pessoal ainda queria comprar mais terreno ainda, estão se planejando para comprar mais e regenerar mais, enquanto os terrenos ao redor estão sendo loteados para subir resort, subir prédio, condomínio, né? E aí, é isso, esse jogo, sabe? O que pensar realmente, qual prática salva mais vidas? Você se recusar a todo custo não consumir a carne naquele momento, ou não consumir o ovo naquele momento, e aí você deixa de estar, às vezes, na linha de frente por causa disso. Você acha que as pessoas na linha de frente estão comendo maravilhosamente bem? Não estão na merda, estão comendo o que tem, né? E para você poder habitar esse espaço e estar junto e apoiar, é isso, você também tem que flexibilizar certas coisas, né? E aí eu vivo esses momentos e tal, como vou continuar vivendo, e aí eu volto para minha vida urbana, no meu apartamento, e aí eu tenho outras práticas. Acho que esse vai e volta, ele acontece para as pessoas, mas não necessariamente esse debate do vamos ser veganos, assim. Ou até o termo antiespecista, vamos ser antiespecistas. É tipo, vamos lutar pela terra. Isso todo mundo vai falar. Todo mundo vai falar, e se não falar é vendido. Você vai sofrer bullying. Né? A luta é pela terra. Isso significa animais vivendo. Agora, que animais vivendo vai ser igual a nunca comer carne ou nunca caçar, aí fica um pouco mais confuso nas lógicas indígenas. Né? Não sei se eu consegui responder Você bem. respondeu e faz parte da construção da live que a gente vem fazendo, né? Ou seja, eu vou insistir o que eu falo praticamente quase sempre que envolve a questão dos povos originários. Os povos, olha aqui, seu vegano tosco que não entende isso. Povos originários não são especistas. Ponto. Eles têm uma outra relação com as espécies, com a natureza, com os rios, entre si, né? Enfim, é um outro debate, né? Por isso que é tão importante a presença da Elcara aqui, por onde a Elcara vai, e não só a Elcara, e depois até gostaria, Elcara, que você me desse referências de pessoas que travam debates parecidos com o seu, porque eu gostaria também de entrevistá-las, porque eu acho fundamental. E tá muito legal aqui a live, porque tá rolando toda uma live coletiva, que a galera tá conversando entre si. Desculpa, pessoal, não tô conseguindo acompanhar. Uma única pergunta que me foi feita aqui no inbox aqui foi da corintiana, eu adorei esse nome. Ela coloca assim, ela faz para os dois, mas você me é convidado, eu deixo para você responder. Vocês acham que o foco da alimentação vegana na soja é entre aspas, um tiro no pé, já que a maior parte da soja é do agro? Eu acho que tem vários papos aí dentro, né? Primeiro, que essa tentativa a todo custo, né, de substituir as coisas que lembram carne, né? Então, fazer hambúrguer, fazer salsicha, geralmente se usa soja. E às vezes usa até uma coisa que eu não posso comer, que é o seitan, né? Que é glúten. Mas eu sei também, tem um dado que, na verdade, uma parte significativa da soja vai para o gado, né? Não sei nem se vai para essa nossa raçãozinha de soja que a gente come às vezes. Mas eu também não sei se o foco da alimentação vegana é a soja, assim, não é a minha experiência, pelo menos, assim, né? Sim. A base da minha alimentação é arroz e feijão. Forever. Sim. Eu acho que talvez é um imaginário de quem não tá no meio, assim, não tá tentando essa forma de se alimentar, que acha que essa coisa, a soja é para tudo o tempo inteiro, né? E que tem que ter aquelas coisas que parecem com a carne, né? Até no bandejão que eu vou no mestrado, eles fazem isso, né? Tem arroz e feijão e aí tem a soja. Eu fico assim, gente, é a mesma coisa do feijão. Né? Acho que também a gente tem uma falta de diálogo sobre o que é nutrição, de fato, né? Compõe o nutricídio, que a população não saiba se nutrir corretamente, né? Quando eu fui cortando a carne, meu pai, às vezes, uma vez eu tava com um pratão de lentilha, acho que era uma sopa que eu fiz, e ele ficou tipo, cadê a proteína, né, nesse prato? Eu, caraca, pai, você não sabe que lentilha tem proteína, sabe?
Eu também não sabia que feijão tinha proteína, então, assim, isso esse compõe o nutricídio, né, da população. Não saber como os nutrientes funcionam no nosso corpo, né? Sem dúvida. Eu concordo com a sua resposta, é isso mesmo. É, eu queria que a gente ficasse conversando muitas e muitas horas, mas nós temos os limites aí de operações. Já fique convidada para uma próxima live. Esse espaço é seu, esse humilde espaço é seu. É uma honra tê-lo aqui, eu estou muito feliz. Gente, teve essa mesma live a semana passada, só que deu ruim. Ela craquelou toda, teve problema de conexão, a gente perdeu a live. Então a gente está refazendo a live, mas foi boa porque a gente abordou assuntos também da live passada, mas nessa teve uma repaginada. Eu deixo você com as suas considerações finais aí, e aí a gente volta depois para se despedir. E é isso. Eu tô olhando aqui os comentários, né? Tem algumas coisas, talvez dê para pegar um pouquinho, né? Que falam Vamos sobre lá. a agricultura florestal, que é a herança dos povos indígenas, né? Então é isso, são essas práticas, né? Que a Amazônia ela foi plantada. E aí você fica assim, você quer dizer então que os povos que talvez ainda estejam lá replantando a Amazônia, porque o pessoal está derrubando, né? Ainda estão lá tentando plantar a Amazônia, eles são menos antiespecistas do que quem está comendo hambúrguer de soja, sabe? Mas tem umas inversões muito estranhas, assim, às vezes, né, no que se chama de veganismo antiespecismo. E como eu já coloquei, quem está na linha de frente não tem tanta escolha de alimentação, muitas vezes, né? Teve uma pessoa que comentou que não comeria carne em hipótese alguma, mas respeito quem caça e come. E é isso também, como eu falei, as pessoas são livres, né? Vão ter indígenas que talvez façam essa escolha também, dentro aí das suas perspectivas de mundo. Não comer carne nunca. Só que é isso, eu tô falando de linha de frente, né? Então, assim, às vezes você não comer carne significa passar fome, e aí você vai morrer, e você não vai fazer nada. Se o seu corpo não tá ali funcionando, você não vai travar aquela luta por aquele território, por exemplo. Aí não adiantou nada. Esse nesse sentido que às vezes tem um sacrifício que eu acho que ele é quase religioso, não político, né? E para mim foi muito doloroso trabalhar essa posição, né? Porque realmente ficou uma coisa muito forte em mim. Mas eu entendi que se eu não encontrasse essa forma de flexibilizar isso, eu não ia conseguir estar em certas posições de linha de frente mesmo. Ia ser inviável. E lembro também que eu sou intolerante a glúten, então isso complica muito a minha vida. Que o pessoal chega e te dá um sanduíche, dá um pão, eu não posso comer essas coisas, né? E, de novo, se eu estou passando mal, eu não vou conseguir fazer o que precisa ser feito. Sem dúvida. Apareceram também algumas conversas aqui sobre religião, né, o cristianismo, né? E não que povos indígenas não são religiosos, né, mas é isso, essas práticas culturais indígenas e africanas, elas sempre entram mais incomodam mais, né, do que as práticas cristãs, é uma coisa impressionante. Né? O pessoal fica assim, surtando com a caça, mas aí chega no Natal, você não vê o mesmo nível de revolta com o peru de Natal, né? Que às vezes são criados justamente para isso, para essa celebração cristã, né? E isso se repete ao infinito e além. Aí eu nunca vi nenhum vegano criticar indígenas. Critica sim, gente, critica. Enfim, né? A gente vive muita coisa assim nesse cotidiano do veganismo, né? Então eu já fui desestimulada a ser indígena, assim. Desestimulada a praticar coisas culturais, assim, por pessoas brancas e veganas, porque eu lembro que eu levei isso para uma roda uma vez para falar desse conflito. E a resposta que a pessoa me deu, na verdade, foi o que ela estava pensando, né? Que tipo, então você não gosta de ser indígena, você não gosta da Umbanda, você não gosta da Jurema, e tudo bem, você pode não... Porque, gente, isso transcende tanto ao gosto, né? É sobre etnocídio, epistemicídio, né?
E então o que você está me dizendo é que você não gosta e você é incapaz de ouvir essa conversa, assim, porque você acha que está salvando o mundo com o seu consumo ideal, né? Então, enfim, a crítica acontece bastante, mas também eu acho que tem uma falta de circulação de informação, né? Eu tenho recebido bons retornos, assim, com esse texto. Do pessoal falar, eu não tinha conseguido fazer esse link, isso me deu uma outra perspectiva sobre os povos indígenas, então acho que está sendo uma boa aposta falar sobre isso. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Que bom que o pessoal está interagindo, né? Tem bastante coisa. Tá bem dinâmico aí. Bom, acho que é isso, gente. Agradeço aí pela escuta. Podem me procurar também para trocar ideia. Se ficarem com alguma dúvida ou quiserem desenvolver alguma conversa. Eu não sou uma pessoa acadêmica no sentido dessa linha de pesquisa, assim, tipo, eu não vivo intensamente isso como uma pesquisa acadêmica, né? Eu vivo mais isso, o cotidiano indígena e procuro articular essas ideias com essa vivência. Então, talvez nem sempre eu use os termos mais, assim, adequados para falar de algumas coisas, não sei. Deixa eu ver se tem mais uma coisa para dizer. Já estou aqui também no final da bateria, eu fiz tanta coisa, eu fiz até live com pessoas famosas, live não, fiz até fala com pessoas famosas essa semana, trabalhei muito essa semana. Acho que é isso, agradecer aí a disponibilidade e fico disponível. Cara, obrigado mais uma vez a quem entrou, quem comentou aqui, quem não comentou ficou quietinho, quem interagiu. Espero que essa interação toda resulte em bons diálogos fora daqui, em bom ativismo, né, em boa militância, que eu gosto de dizer sempre. Vou repetir aqui o livro Antiespecismo, Subversivos, Construções a partir das Dissidências, Ivo de Lambuja, Repensando o Veganismo, da Martina Davidson. Adoro Martina Davidson, sou fã dela. E sou fã do cara, e sou fã desse povo todo, que eu acho que tiveram a coragem de se dizer, de bater de frente com esse veganismo mainstream, hegemônico, branco, elitista, de classe média, de grandes centros, que na verdade é mais algo para si do que para os animais. E a verdade é isso, é mais para uma ética, uma moralidade, nem ética, é uma moralidade pequeno-burguesa, para si, para dormir tranquilo e falar que é fodão, que é diferentão, do que realmente para a libertação animal. Tanto é que quando você fala, tá bom, qual que é a sua proposta para a libertação, tanto dos humanos como dos não humanos, eles travam, eles falam, não, todo mundo tem que se converter, né? Quase como se, usando o termo que você usou tão bem, quase que fosse uma religião, e eu diria até uma seita, né? Que acho que é pior do que religião. Se comporta muitas vezes como uma seita. Lastimável. Então, obrigado, cara. Boas aulas. Você vai dar aula esse final de semana. Boa aula aí para você. Um bom final de semana para você. Obrigado de novo. A gente marca outras oportunidades, vai ser incrível. Eu vou deixar essa live, que ela está dividida em duas partes, no meu perfil e no perfil do cara. E amanhã, mais ou menos, eu já estou com uma live grande que eu fiz ontem, que com o pessoal do Comitê de Apoio do Barro Branco. Então, domingo, já vou até deixar esse recado, acompanhem lá a página do Comitê de Apoio do Barro Branco, que são os poceiros lá de Pernambuco, que estão lutando bravamente pela que a sua terra não seja invadida pelo latifúndio. Uma briga gigantesca, e esse domingo, algo inédito, algo fundamental,
por parte lá da Liga dos Camponeses Pobres. Eles vão fazer lá o Tribunal Popular. Eles vão julgar os crimes do latifúndio e vão brigar, vão estabelecer a posse da terra entre eles, entre os populares, né? É um grupo fundamental aí que a gente tem que apoiar, que são os camponeses, é a luta pela terra. Não existe veganismo sem terra, porque vegano come vegetal. Então, detalhe, eles estão querendo expulsar eles das terras por causa do agronegócio, por causa da agropecuária. Então, sigam lá, Comitê pelo Apoio de Barro Branco. Domingo, acompanhem lá, quem puder, faça pix, ajudem os camaradas. Eu fiz uma live com eles ontem, que foi uma live maravilhosa. Então é isso. Obrigado de coração, um ótimo final de semana. Quem me segue e não segue o cara, siga o cara. Quem segue o cara e não me segue, me siga. E a gente segue junto aí nessa... corintiana. Siga lá, Comitê de Apoio pelo Barro Branco lá. Tem o perfil deles lá. É fundamental aí a gente apoiá-los. Uma ótima noite para todos. Mais uma vez, o cara, obrigado. E qual é a língua do seu povo de retomada? O meu povo não é de retomada, assim, mas eu sou, né? Que são os potiguara, eles falam tupi. Sim. Desculpa, o potiguara. Você fala o potiguar? É o tupi, né? O tupi antigo. Tem umas variações de uma região para outra, eu estou aprendendo, estou assim, na alfabetização mesmo. Você sabe falar um boa noite aí pra gente no seu idioma? Isso é o básico, a gente aprende para poder fazer as coisas, né? Fazer as falas. Então, olá e tchau é Ecobé. Então você pode chegar falando Ecobé, ir embora falando Ecobé. E boa noite quando é para mais uma pessoa, Kiapé Pituna. Isso aí, Kiapé Pituna para todos. Uma ótima noite para todos. Sigamos. Obrigado, camaradas. Obrigado, cara. Um beijo no coração de todos. Todas e todes. Tchau, tchau.